Boa noite a todos. Alguém aqui é a primeira vez na nossa casa? Seja bem-vinda. Os que estão retornando, se alguém retornando também, seja bem-vindo. Hoje é uma noite muito especial para todos nós. Depois de amanhã, no dia 3 de agosto, o Centro Espírita Deus de Luz e Verdade, nossa casa, completará 97 anos. E hoje vamos fazer essa comemoração dos 97 anos. Uma maravilha, né? 97 anos de muito esforço de muitas pessoas que passaram por aqui antes de nós e que prepararam tudo isso aí que nós temos agora. Então, para nossa meditação inicial da noite de hoje, eu abri aqui ao acaso do livro Sementes de Felicidade, e é de autoria de Lorival Lopes. Diz assim para a gente o capítulo 100. Siga em frente. Avance, mesmo que hajam tropeços na solução dos problemas. Mesmo que tudo pareça noite escura e solidão. Não vacile. Vá em frente. Passe por cima das pedras do caminho. Lute com todas as forças. Confie fortemente em si mesmo e na providência divina. As dificuldades aperfeiçoam-lhe a alma. Não tema. Deus lhe acompanha os passos. Confia na sua vitória. É uma mensagem sempre oportuna para todos nós, não é? Quantas vezes essas noites escuras, essas pedras aparecem no nosso caminho e Deus está com a gente, não importa em que momento for, em que hora for, em que local for, Deus está conosco. Vamos então nesse momento, sabendo que Deus está aqui conosco nesse momento, que Jesus se faz representar aqui nesta sala, através dos coordenadores, dos orientadores do nosso trabalho, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc. E vamos então, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre e a Deus, dizer assim: Pai de infinita bondade, aqui nós estamos, Senhor. Nos reunimos em Teu nome para aprendermos um pouco mais do Evangelho, da doutrina espírita, das lições de amor e convivência que tanto precisamos. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Ao longo de muitos anos, essa casa vem construindo uma história de amor muito linda. Muitos corações foram auxiliados e nós compreendemos que o nosso trabalho é pequenino, que todo o trabalho é Teu, mas ficamos muito felizes, Senhor, por sermos essas formiguinhas a trabalhar na Tua seara. Muito obrigado, Senhor, e permita que nós possamos então dar continuidade à reunião do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos, feliz 97 anos para todos vocês. Carlos Assis, muito obrigado por ter vindo, tá? Um feliz 97 anos para você também aqui. E o Carlos hoje vai nos falar sobre a força do coração que ora. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. É um prazer enorme, de estar voltando aqui na casa, ainda mais nesse dia, que nós já estamos aí nesse clima, de aniversário. É uma festa, na verdade, espiritual. Diferente dessas festas, que a gente faz aqui na Terra normalmente, até quando nós mesmos, fazemos aniversário, mas é uma festa espiritual em que a espiritualidade ela dá, a sua chancela a essa casa,
por estar todos esses anos sendo útil, né, ao movimento espírita, né, a todas as pessoas encarnadas de que já passaram por aqui, a vários espíritos, né? Então, a gente precisa festejar de verdade, né, com as nossas vibrações melhores. E aí a nossa querida Eliana passou para mim esse tema, né? Fiquei pensando nele assim muito tempo. A força do coração que ora. Quando a gente pensa em força, a gente lembra rapidamente de quê, né? Então a gente sabe que principalmente na nossa língua, né, portuguesa, quando a gente está diante da força, a gente está diante da fortaleza. Aquela pessoa que ora, né, o encarnado que ora ou o desencarnado que ora, ele está criando essa fortaleza interior. E nós temos uma única senha, né, para a gente acionar essa fortaleza interior, que é a fé. Já falei aqui da outra vez sobre a fé, né? E a gente fica sempre vendo que nós erramos muito em relação à nossa própria fé. Nós não conseguimos manter ainda a fé espírita raciocinada, como a gente aprende na nossa codificação espírita, sentida, como diz o André Luiz também, né, na obra do nosso Chico Xavier, a gente fica, né, rateando nessa fé. Outro dia eu falei em uma casa, mas teve gente que saiu assim, inconformado. Porque a ciência fala que não, né, gente? A pandemia continua, não é isso? Parece que a mídia gosta disso. E a pandemia continua. E quando a gente olha por um outro lado, a pandemia acabou. Ué, mas não acabou. O nosso medo é que mantém a pandemia. Ah, mas ainda tem pessoas morrendo com o vírus. Sim. E vai ter, pelo que a gente vê, para sempre isso. Sabe lá o tempo, né? Aí por isso eu vou ficar trancado em casa? Por isso a casa espírita não vai abrir? Esse é o raciocínio. Existem bilhões de vírus por aí. Aí esse, eu tenho que ficar em casa, trancado, olhando para ontem. Então, quando nós estamos diante da força, estamos diante do poder. Todo filho de Deus que nós somos, todo filho de Deus tem um poder individual. O poder de fazer acontecer pela fé. Pela confiança em Deus, em Jesus, nos guias espirituais dessa casa. Não é um ano, né, gente? São vários anos de trabalho. E quantos encarnados passaram por aqui que não conseguiram compreender o Espiritismo? Inúmeros, né? Que não conseguiram compreender o que os amigos espirituais da casa estavam querendo passar. E nós torcemos por eles, né? Para que eles conheçam de verdade a verdade espírita. Que não se conhece aqui, hein, gente? Aqui na palestra é muito pouco. É no estudo da doutrina espírita e na prática caritativa. Que não é só doando cesta básica. É na reunião mediúnica, é na desobsessão, é no passe, é na água fluidificada, é na recepção aqui da casa espírita. Imagina aquele recepcionista de casa espírita de cara feia, imagina. Se bem, né, gente, que cara feia é só mesmo com cirurgia, né? Só mesmo fazendo a plástica. Mas não é a cara, né? É porque não sorri. Eu dei uma palestra no MAP sábado, estava lá um médico, né? Ele é muito conhecido, competente. E, né, nos falamos, aí estava lá falando com outro médico, ele falando do médico, né?
Aí eu falei, ele só tem apenas um problema. E qual é, Assis? Ele não sorri, né? Ele não sabe sorrir. Gente, mas esse meu amigo, ele riu tanto. Pô, mas é verdade, né? Ele tá sempre carrancudo, sempre, gente. O homem fecha a cara, não sorri para ninguém. Então, é isso que nós temos que pensar. A casa não está fazendo hoje aniversário à toa. Porque vários companheiros fizeram muito bem esse trabalho. Principalmente o da recepção, o do acolhimento. Porque nós temos esse poder, né? Nós temos o poder interior. O poder de ser um filho de Deus. O poder de amar. Mas a força que vem do coração. Tem muita gente preocupada, né, quando lê o termo coração em algum ensinamento espírita. Ah, mas o coração não é o órgão físico? Também é, né? Mas desde Jesus, e a gente pode ir mais além, né? Do Velho Testamento ao Novo Testamento, das primeiras Bíblias, né? Do aramaico, do grego, da Bíblia também lá de Jerusalém, o coração, gente, é o centro do nosso afeto. É o centro da nossa sensibilidade. É o centro da afeição do amor. Será que a gente percebe isso? O movimento espírita conheceu um homem que é pouco falado, né? Se fosse ele hoje aqui no meu lugar, vocês iam ficar totalmente paralisados. Porque aquele homem, gente, ele dispendia tanto fluido, era tanto carinho, era tanto amor com a sua presença, e ele era um médium de vários tipos mediúnicos. O Chico amava ele, era o Julinho. Julinho lá do Espírito Santo, um dos maiores espíritas do Brasil. Ele passava coração o tempo todo. Ele era extremamente afetivo. E certa feita uma moça estava assistindo a palestra dele e ela parou assim a palestra e falou assim: seu Julinho, aqui no Rio de Janeiro, seu Julinho, eu estou com uma dor de dente aqui tremenda. Gente, ela parou a palestra e eu não tenho dinheiro para o remédio. O pessoal já incomodado, né? Porque ela parou a palestra, ele parou, olhou para ela. Feche os olhos, minha filha. Faça a sua oração, que eu vou também orar junto com você. E vou pedir que a espiritualidade coloque um remedinho para você. Daqui a pouco ela fala assim: e não é que passou? Tem gente que vai achar que é milagre, né? Caramba, aquele homem faz milagre, né? O poder da oração, o poder do coração que ora, é simplicidade, é humildade, é amor. Assim como falam do Chico, para mim, o Julinho era só amor. Quem conheceu sabe. Então, não precisa ser doutor para ser espírita. Não precisa ter MBA, ter mestrado. Não precisa nem dominar, as obras básicas espíritas. Falei dominar, hein? Não falei estudar, dominar. Se você estiver aqui com o seu coração, trabalhando a sensibilidade, trabalhando o afeto, procurando sentir o amor de Deus, o amor de Jesus, e na sua prática diária, praticando o amor. Mesmo à base de muitos esforços, né? Mas praticando o amor. E orar, gente? O que é orar? Tem muito espírita que fala assim: não, lá no centro não fala oração. Ah, não? Então fala prece.
Ah, a oração é de tal religião. Gente, eu não ouvi isso? Eu já ouvi várias vezes. É a mesma coisa. Oração, prece, começa com um discurso. Aí a gente pensa aqui, Eurípides Barzanufo, né? Um espírito e tanto, né? O nosso querido Eurípides, quando ele ora, ele faz discurso? Não. Por quê? Porque ele é espírito. Espírito faz o quê? Aquela linguagem mental, né? Que a gente sabe. Mas a nível de terra, a oração, a prece, né? Desde lá dos nossos primórdios, começa com um discurso. Pode ter erro de português? Pode, né? Você pode falhar nas suas palavras? Pode. O que não pode faltar é a fé. Porque aí não tem efeito. Ah, mas eu vou fazer a prece lá no salão da casa espírita. Aí não fica feio. Não é melhor que eu tenha um português, né? Exato, né? Ou que eu saiba, pelo menos, né? A língua portuguesa. Que eu tenha, né? Uma boa fluência na voz. Ajuda, né, gente? Ajuda, né? Mas isso não é a grande garantia da qualidade da prece ou da oração. É aqui dentro. Você pode estar diante daquela pessoa mais feia fisicamente. Ela pode ser linda por dentro. Pode ser um grande espírito. E a oração dela, como diz o André Luiz, né? Lá pelo Chico, ultrapassa o teto da casa espírita. Chega aonde tem que chegar. Às vezes aquela prece bonita não sai do teto. O eco que dá a nossa voz não sai daqui. Porque não tem sentimento. Porque não tem força. Porque não tem fé. Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 2. O que dizem os grandes titãs do mundo espiritual? Os grandes falangeiros dessa linda falange do Consolador Prometido. Respondem a várias perguntas do nosso querido Allan Kardec, dizendo: a melhor prece é a que vem do fundo do coração. Estamos fazendo essa prece? Essa prece sentida? O movimento espírita de Teresópolis e de Petrópolis criaram já há muitos anos atrás, né, grupos de oração. Aí um dirigente espírita de lá, que é meu amigo, perguntou para mim: Assis, você acha que isso fere a codificação? Não, né? Desde que seja a prece, a oração, né, espírita, né, ou que tenha, né, a identidade com a doutrina espírita, né? Mas o porquê da dúvida dele, gente? Porque em outras religiões, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, muito antes deles, criaram esses grupos. E aí eles ficam naquela coisa de culto. Tá? Faz o culto. Faz o culto na casa do fulano. Faz o culto na casa lá do outro amigo, lá do outro ciclano. Espiritismo não tem culto. Ok? Ah, e quando eu faço culto no lar? Infelizmente, que eu não sei quem é que criou esse termo, né? Criou errado. Não tem culto no lar, né? Pode ter o evangelho no lar, a prece no lar. O culto está ferindo o espiritismo. Qual espírito espírita criou culto? Nenhum. Kardec criou culto? Não. Kardec tinha uma reunião espírita com prática mediúnica, que na época, né, eu boto assim entre aspas, né, era
mais ou menos aberta, né? Colocar assim. E não tinha culto. E quando a gente chega na casa espírita, aí a gente vê o espírito, às vezes, com certo receio, né? Eu leio a página, faço a prece inicial, aí tem a palestra, aí eu faço a palestra final, ainda tem o passe, aí depois ainda tem outra prece. Isso é para a organização da casa espírita. Pode-se mudar a ordem disso? Claro que pode. Tem uma casa espírita que eu dou palestra que tudo começa no passe. Olha que legal. Começa com o passe. Isso pode? Claro que pode. Por quê? Porque espiritismo não tem culto, não tem ritual. Isso aqui é para a nossa organização. Ok? E o que mais é importante? Que a gente esteja aqui com o nosso coração aberto. É o coração órgão físico? Não. É o centro do nosso afeto. É o centro do nosso amor. É o nosso espírito, na verdade, que quer amar, que quer ser amado, que quer se doar. E muitas das vezes, na dor, precisamos também que o outro irmão, ele doe para nós, porque nós estamos sofrendo. Mas sempre tem aquele espírita, né? Super-homem, já viram? Ele nunca precisa de nada. A espírita Mulher Maravilha, né? Ela nunca precisa de nada. Né? Então, já deve ser espírito missionário, né? Quem é que não precisa do outro? Quem é que não se sente, muitas das vezes, né, para baixo, sofrendo, caído no caminho? Mas o melhor recurso é a prece, é a oração. Divaldo Pereira Franco, ele tinha um hábito, né? Quando ele estava assim, né, mais assim, debilitado, sofrendo, ele pedia oração para vários amigos, né? Aí um belo dia a Joana falou para ele assim, ô Divaldo, por que quando você está sofrendo, você pede oração para os outros, hein? Aí, porque eu quero ajuda. Eu quero receber uma ajuda, eu quero receber uma energia, né, do outro, uma vibração, que ele ore por mim. E você não sabe orar, não? A oração que ela faz é a mesma que eu faço. Pode mudar a palavra, pode até mudar a qualidade do nosso sentimento, continua sendo oração. Não é isso? Por que a gente pede para os outros? Já viu espírita? Espírita, quando fica doente, já tem um vício. Vocês sabem, né? Eu vou ter que ir lá no Tupiara. Por quê? Tem que fazer a cirurgia espiritual no Tupiara. Tem que ir lá no Frei Luiz. E a casa espírita? É que você faz parte. Ela serve para quê? Gente, mediunidade, com certeza, existem diferenças. Na mediunidade, existem níveis. Claro que existe. Se eu estou diante de um médium, né, que ele despende fluidos como ninguém, se eu tomo um passe com ele, eu tenho a grande possibilidade de receber mais fluidos. Isso é fato. Não é isso? Se eu estou diante de um médium que ele não tem essa facilidade, normalmente eu vou receber menos fluidos. Isso é fato, isso é mediunidade. Mas e a prece? E a fé? E a mudança depende de quem? De você. Um médium ostensivo, gente, eu vou usar um termo, né, que a gente não gosta, né? Ele dá um banho em qualquer outro médium. Em termos de mediunidade. A gente não sabe o sentimento dele, né? Mas ele dá um banho. Ok? Então, se eu estou achando que eu vou lá no Frei Luiz ou no Tupiara, porque lá tem médios, né, de repente, que despendem mais fluidos, ou eles são mais ostensivos, até pode ser. Né? Mas e o sentimento? Caramba, aquela médium, ninguém dá nada por ela, né? Às vezes ela tem um sentimento de amor.
ela tem uma gratidão a Deus, que quando ela aplica o passe, a energia que vem, a gente não sabe nem medir, né? Mas em termos de mediunidade, é uma mediunidade, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tá, gente? Comum. Aquela mais magnética possível, da mais simples. Mas e o amor que ela coloca? Ah, mas eu queria tomar passe com o Divaldo. O Divaldo até brinca, né, com a gente, né? Eu não dou passe. Por quê, gente? Imagina. Se o Divaldo falasse, ó, gente, eu vou dar passe hoje ali na Tijuca. Imagina. Ia dar uma multidão, né? Eu não dou passe. Não tem como dar, né? Orar é rogar, é se aproximar de Deus. Perguntaram para a Joana de Ângeles, Joana, o espírita, ele pode pedir na prece? Ela, claro. Peça. Mas peça com fé, né? Pedir com fé, gente, não é garantia. Aquilo que eu quero, eu vou conseguir. Acho que todo mundo sabe já disso, né? Mas é a garantia que vai chegar para mim aquilo que é necessário. E a gente... Eu já convivi com o espírito e falei assim, eu estou de mal com Deus. Mas o que houve? Ah, não, porque eu pedi uma coisa e aí veio outra. A Luzia Matias, médica espírita do Centro Espírita Leon Denis, a grande criadora do projeto Autocura, a Luzia fala assim para a gente, tem que tirar a mamadeira. O que é isso, Luzia? Deus não tem que agradar você. A gente quer isso, né? Deus, eu quero aquele emprego, quero casar com aquela mulher, quero um filho só, né? Eu quero morar de frente lá para a praia da Barra da Tijuca. Aí imagina, não consegui nada disso. Por quê? Deus não tem que agradar você. Deus te ama. E Ele sabe aquilo que é necessário para cada um de nós. Poxa, mas eu estava chegando já naquele emprego, né? Eu estava já com aquela empresa na mão, perdi. Por quê? Se você conseguisse, você iria se perder naquilo. Não é isso? E quando a gente volta, né? Quando a gente fica relembrando quantas coisas, né? Que já estavam já nas nossas vidas e que não foram efetivadas. Inúmeras coisas. Gente, há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para assumir 3 casas espíritas. Não assumi nenhuma. Por um lado, graças a Deus, né? Só numa casa ele dá com a faixa de 4.000 pessoas. Imagina os egos, hein? E eu vindo de fora do centro. Me escolheram. Imagina. Eu não assumi nenhuma das 3 casas. Graças a Deus. Por quê? Não ia dar certo. Aí muitos pensam assim, puxa, mas você tem o estudo espírita. Você tem experiência, você tem isso, tem aquilo. Alguma coisa não ia fluir ali, né? E aí a gente não vai, a gente não assume. Aquilo não é efetivado nas nossas vidas. Que bom, né? Ah, mas o ego não quer. Ah, mas eu queria. Eu queria tanto aquilo, né? Assim, gente, queria. Não ia ser bom para você. Ah, mas e quando a pessoa, ela assume certa coisa e não dá certo? Aí é o quê? Precisava passar pelaquela experiência. Pelaquela prova, muitas das vezes. Em outros casos, expiação. Mas não era para ser. Quando não é, ótimo, né? Que bom. Conseguimos ser gratos? Nem sempre, né?
que bom que eu não consegui. Imagina, a gente fala isso? Que bom que eu não consegui tal coisa. Isso é bem raro, né? Nós queremos. Mas a Joana fala, você pode pedir. E os espíritos dizem a Kardec, você pode rogar, você pode pedir, você pode solicitar, você é livre. Mas não se esqueça, orar é se aproximar de Deus. Estamos próximos de Deus? É tão bom, né? Quando a gente é escolhido para uma função, né? Espiritual. O que é isso, função espiritual? Quando nós somos convidados para fazer algum trabalho, né? Espiritual. No nosso caso, é um trabalho espírita. Que não deixa de ser o quê? É espiritual. Porque muitas das vezes no mundo nós somos convidados para vários trabalhos, mas que envolvem dinheiro, envolve o nosso conhecimento técnico, né? Um exemplo, um químico, é um biólogo, né? Um médico, professor, né? E por aí vai. Mas quando é algo espiritual, é a oportunidade que nós temos de nos aproximarmos mais de Deus. E a gente sente Deus. Quantos espíritos ainda querem ver Deus, né? Poxa, eu queria ver Deus. Tem como? Existe isso? Tem. Ah, tem. Agora você pode ver. Olha ali as crianças ali fora. Esquece a fase adulta. Olha para a criança. A criança transforma qualquer ambiente, né? Isso é Deus. Olha para as flores, olha para as plantas, olha para o ar, olha para o sol, olha para a lua, olha para a água, gente, que é um elemento melhor do que a água, que é extremamente flexível. Nesses anos todos aqui da casa, como em todas as casas, a gente se deparou com certas posturas de algumas pessoas, de alguns espíritas, de alguns espíritos inflexíveis. Quem perdeu? A casa ou eles? Eles, né? Ah, eu não concordo com isso. Eu não quero tal coisa. Eu não penso assim. É livre para isso. E a doutrina espírita é para raciocinar mesmo. Mas eu tenho que ver o quê? Será que é o meu pensamento pessoal ou é o pensamento espírita? É isso que a gente tem que fazer a distinção, né? Se é o meu pensamento, eu vou continuar na casa, né, e vou continuar estudando a doutrina espírita. Ponto. Mas quando eu coloco o meu pensamento na frente, tem que ser assim e acabou. Não vai dar certo. E a própria espiritualidade, ela ajuda então, a afastar, né, essas pessoas, esses espíritos, porque a casa tem uma missão. Se nós estamos sendo instrumentos eficientes, ou no mínimo, né, instrumentos que se esforçam, estamos aqui. Mas se eu atrapalhar a casa, com certeza, eu vou para longe da casa. Isso é algo natural. E aí a gente torce, né? A gente ora, a gente pede, né? Para ser, no mínimo, aquele instrumento esforçado. Para conseguir passar um pouquinho dessa doutrina de amor para todos esses que vêm buscar aqui na casa. Às vezes, gente, a gente nem sabe, né? A pessoa chega aqui, tem uma outra crença, vem de outra religião, sofre demais e por alguma razão encontrou essa casa. Olha a nossa responsabilidade. Estava agora aqui, até demorei um pouquinho a sair, né? Do WhatsApp, uma pessoa falando para mim, aí
que eu dei uma palestra segunda-feira passada na Zona Sul, que a família toda dele ficou tocada, me agradecendo. Isso não é para a gente se achar, não. É para a gente ver que a gente pode ser um instrumento do bem. Ele foi embora para casa, ele nem falou comigo, a família dele também não falou, eu saí do centro, né, lá no dia, e olha só, consegui tocar uma família. O Geraldo Guimarães dizia, Geraldo foi um dos maiores palestrantes espíritas do mundo, né? O Geraldo dizia que toda palestra que a gente faz é para uma pessoa. Nesse caso, eu só toquei uma família. Olha que maravilha. Lá na Zona Sul, gente, é chão, né? Eu moro na Praça Seca, aquele lugar abençoado, né? Entendeu? É chão, né? Mas olha como vale a pena. De noite, olha como vale a pena. E no morro, ó, no morro, né? Ai, meu Deus, né? Muitos falam, ai, o assalto, a bala perdida. Não tem nada disso. Por quê? Porque nós estamos buscando Deus, né? Então a gente vai e olha, a gente consegue tocar pessoas, tocar corações. Às vezes, sempre tem isso. Pô, mas que palestra chata que ele fez, hein? Não tem? Que palestra chata. É chata para você, para o outro. Puxa, que maravilha que foi a palestra, né? Você vê? Porque cada um é um. Cada um é de um jeito. Às vezes eu toco ela, já não toco ela. Toco ele, já não toco aquele outro senhor ali. É normal isso. Mas quando a gente toca, olha que poder, gente. Somos filhos de Deus. Como diz o Emmanuel, somos pérolas preciosas para Deus. A gente pode tocar a vida do outro, sim, positivamente. Então, os espíritos dizem, a força da oração faz parte do ser humano e tem o poder de acalentar, apaziguar, encorajar, se autoconhecer, despertar a esperança e tornar a vida mais leve. A maioria dos espíritas já tem esse hábito, né? Abrir os olhos de manhã, já faz a sua oração, já ler o Evangelho. Tem gente, né, que já gosta, já, né? É de um livrinho de bolso espírita. Olha que maravilha. Mas tem muito espírita que não tem esse hábito. Que não conseguiu criar esse hábito. Uma vez eu estava ao lado da dona Célia, que eu já falei aqui várias vezes, né? Essa médium que o Chico amava, que o nosso Emmanuel disse que foi a melhor médium mundial, estava do lado assim da dona Célia. Chegou uma médium, que era lá do grupo dela, muito mal, passando mal. A Célia só perguntou assim para ela, aonde é que você andou? Aí ela, Célia, no que eu faço sempre, nada demais. Andei também lá no meu condomínio, ela mora na Barra até hoje, andei lá no meu condomínio, a Célia, não, aonde que você andou? Aí ela lembrou que ela tinha ido em um sepultamento, gente, pareceu catarse. E é mesmo, eu fui lá naquele sepultamento e agora eu estou pensando, foi um dia que eu não consegui fazer nenhuma oração. E a Célia, né, clarividente que era, né, com uma grande mediunidade, olhou para ela, você está indo aí com um irmãozinho que estava lá. Aí ele veio, se comunicou, falamos com ele, esclarecemos. Foi o dia, Assis, eu não consegui orar em nenhum momento. Orai e vigiai. Vigia a tua mente, vigia o teu coração, ora, se conecte com Deus. Como dizia o grande pastor, o único que falava sobre espiritismo, Neemias Mariem, ele dizia assim, olhe sempre para o alto, era a fala dele, né? Olhe sempre para o alto,
tem uma estrela a te guiar. É o seu anjo da guarda. Nós, espíritas, sabemos que não é no alto, né? Que ele está aqui com a gente. Mas ore. Se conecte com o seu anjo da guarda. Com o seu anjo guardião. Não importa o termo, né? Mas esse espírito que tem essa missão de estar com você, te orientar, te proteger dentro, né, das suas possibilidades e também a te inspirar. Porque pela oração, os espíritas, os falangeiros dessa falange do Consolador Prometido, eles falam, né? Você pode louvar, você pode pedir, você pode agradecer. Louvamos a Deus, enaltecemos Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. A mais alta importância na nossa vida para Deus. Pedir, solicitar, como eu já disse hoje aqui, e agradecer. Retribuir. Deus espera a retribuição? Não, né? Jesus espera? Os guias espirituais aqui da casa esperam? Não. Gente, mas é nosso dever. A Joana fala, né, do termo, né, em um dos seus livros, que ela dá o nome de oferenda. É aquela que a gente conheceu lá nos cultos afro-brasileiros. Para a gente espírita, não. Né? Vou colocar lá uma fruta, eu vou banhar no mel. Precisa isso, gente? Não. Mas a minha oferenda é o meu amor. É a minha caridade desinteressada. É a minha reforma íntima. Quanto mais eu melhoro, quanto mais eu me elevo, quanto mais eu faço a transformação, a erupção, né? Quanto mais eu faço essa mudança, eu me aproximo mais de Deus. Essa é a minha gratidão. O bom samaritano continua ainda quase que extinto aqui na Terra. Quase que extinto. Ajudar sem preconceito, sem julgamento. Essa é a nossa tarefa. Uma carta viva do Evangelho do Cristo. Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim: faça isso várias vezes ao dia. Ore dessa forma, ela dizia, né? Ore dessa forma várias vezes o dia. Mas como? Como, Mário? Fale assim: Jesus por ti e pelas almas. Ela era católica, né, gente? É uma linguagem antiga. Então nós sabemos que não é a frase em si. Eu não tenho que decorar a frase. Mas eu preciso me lembrar que eu preciso do amor de Deus. Que o meu irmão de caminhada também precisa. E que o irmão desencarnado também precisa. Jesus por ti e pelas almas. Mas a Madre Teresa ia muito mais além. Inunde o seu coração de amor. Eu vou ter que dizer o nome, gente, para vocês, e ninguém leve a mal.
Eu dei palestra há muitos anos na Fundação Marieta Gaio. Tem uma história lindíssima com o nosso movimento espírita. E Chico Xavier tinha um grande amor à fundação, né? O Chico tinha as suas preferências. Só quem palestrava, ou quem ele queria sempre, né, que ele buscava, né? Ele queria 2 sempre palestrantes ali na reunião do Marieta Gaio, que era o nosso querido, né, Gerson, né, Monteiro, e o nosso querido Jorge Damas, né? Os dois, né, tem amizade com eles. O Gerson, a gente teve até conflitos e depois a gente conseguiu, né, ter uma boa convivência, e com o Jorge Damas a gente sempre teve amizade, até hoje. E era a casa que o Chico sempre falava, né? O Chico só vinha no Rio de Janeiro na Fundação Marieta Gaio. Um belo dia, eu fui dispensado das palestras, né, do Marieta Gaio, porque eu peguei um exemplo do meu espírito, um exemplo prático sobre a oração. Um médium, amigo nosso, estava com um filho no CTI, na época, né, ainda dava esse nome, né? CTI, nas últimas. E ele chega na casa espírita de que ele frequentava e fala com o dirigente, amigo também nosso. Meu filho está nas últimas. E eu não sei mais o que fazer. E aí o nosso amigo, né, presidente da casa, falou assim para ele: primeiramente eu vou te falar como espírita, tá? Aí tá bom. Continue orando. Continuamos aí o trabalho aqui no centro para ele também, à distância, mas deixa ele lá. Os aparelhos já ligados, sustentando a sua vida. Mas agora eu vou te falar como pai. E esse nosso amigo já totalmente emocionado, né? Falando pro outro que estava sofrido, né? Eu, como pai, eu vou te dar uma outra orientação. Então fala para mim. Siga o seu coração. E graças ao bom Deus, o nosso amigo conseguiu seguir a doutrina espírita. Manteve o filho lá nos aparelhos e depois de uns 5, 6 dias, o filho, né, partiu para o mundo espiritual. E essa fala, gente, gerou um rebuliço na fundação. O Assis estava dando espaço, né, para a eutanásia. Olha, é o centro do ser. É o centro da sensibilidade. É o coração. Você pode ter uma alta formação. Você pode compreender o espiritismo de baixo para cima, de cima para baixo. Se não tiver coração, não vai para frente. Vamos pensar nisso. Vamos pensar na nossa humanidade, na nossa espiritualidade, no que nós temos de melhor. O coração que ama. Pode ser ainda aquele amor pequenininho. Com certeza, promove muitas coisas essenciais para nós mesmos e para o nosso próximo. Quando a sua angústia tomar conta de você, quando o medo tomar conta de você, lembre-se as palavras do nosso querido irmão José, pela mediunidade do nosso Bacelli. Deus atua com facilidade aonde o homem não consegue penetrar. É a fé, é a confiança incondicional, é a fortaleza interior. Podemos perder tudo no mundo, mas se não perdermos a fé, vamos começar a demonstrar
que nós somos espíritas de verdade, que nós somos filhos de Deus legítimos, prontos para essa nova era que está aí, despontando, ainda com a sua cota de dor e de certo sofrimento, mas com muitas oportunidades de evolução. Que Deus, o amor insuperável, como diz o Emmanuel, traga todo esse seu amor, através desses missionários do Cristo, dessas cartas vivas do Evangelho, dessa espiritualidade que assiste a essa casa tão fraterna, que traga o seu amor para todos nós nesta noite. Que esse amor recaia sobre cada um de nós, como pequenos flocos de luz, a iluminar, a resplandecer luz nessa casa, espancando as trevas com muita suavidade. Que as palavras do nosso querido Emmanuel possam ser cada vez mais uma das grandes verdades nessa casa. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Feliz daquele que sente a força do seu próprio coração que ora. Oremos com muito amor e seremos felizes de verdade com essa grande mãe que é a doutrina espírita. Silenciemos para ouvir a voz desses mensageiros do Cristo neste momento. Ave Senira Pinto, ave luz, que dizia sempre para nós: quanta luz neste ambiente, caindo, recaindo sobre nós, sobre companheiros distantes da luz, que querem a luz, convivendo ainda conosco. Vamos enaltecer cada vez mais essa luz divina que nos ilumina quando nós oramos, quando nós buscamos Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por essa casa, por esse porto seguro que nos abriga. Obrigado, obrigado e obrigado. Então vamos continuar o nosso trabalho, fazendo as nossas orações. Interessante que tudo aquilo que o nosso irmão Carlos de Assis, algumas palavras, algumas colocações, estava aqui no vídeo, se falou muito em coração, se falou muito amor, nada acontece, por acaso. Então está tudo muito orquestrado positivamente pelo plano espiritual. Então é uma alegria ter o nosso irmão Carlos com a gente hoje. Então vamos fazer a nossa prece, Falamos tanto em oração, e essa oração tem um alcance que nós nem conseguimos imaginar, talvez. Então, pelo pouco que nós aprendemos hoje, fortalecemos o conhecimento com o nosso irmão Carlos, vamos orar por aqueles que partiram, pelos nossos entes queridos que se encontram no plano espiritual,
por toda essa equipe que passou pela casa, trabalhando, encarnados aqui, e continuam trabalhando com certeza no plano espiritual, formando esse grupo dos 100. Então vamos orar, né, pelos aqueles nomes que nós colocamos na caixinha de prece, pela aqueles que estão na nossa mente, aquele pai, aquele irmão, aquele amigo, aquele avô, aquela avó. Olha, a nossa família espiritual é imensa, né? Então vamos pedir: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que esses irmãos recebam o nosso carinho, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa torcida para que eles no plano espiritual estejam bem, estudando, trabalhando, né? Muitos dos irmãos aqui presentes, com certeza, né, participando dessa lembrança desse aniversário. Então, é uma grande festa também no plano espiritual. Que todos esses irmãos recebam o nosso abraço de saudade, de carinho. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Nessa mesma energia, nessa mesma vibração, tudo isso nós construímos aqui dentro. E essa energia boa não fica restrita só entre as 4 paredes do centro, não. Ela se espalha. Esse centro é o irradiador de energias superiores para a nossa comunidade, para os nossos lares, aonde essa energia amorosa puder chegar. Então eu peço a essa equipe espiritual da casa tão carinhosa que atenda a todos os pedidos da caixinha de radiação, que leve energias positivas para as nossas casas, que é o nosso grande laboratório aqui na Terra. Muita paz, muita harmonia. E queremos pedir, Joana de Anjos falou, a gente tem que pedir, a gente pode orar, e nós temos que fazer isso. Deus sabe da nossa necessidade, mas nós precisamos sinalizar, estamos aqui, né? Queremos entrar em sintonia e pedir. O que vamos pedir agora é saúde, especialmente a saúde mental, que é o mais importante, e a saúde física é uma consequência, né? Então vamos pedir ao nosso Pai Celestial, a Jesus, a Falange Bezerras Menezes, que essa equipe médica aqui presente possa analisar cada situação nossa aqui e trazer o carinho, o lenitivo, o amor, a saúde para cada um de nós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói, na nossa alma, no nosso corpo, e Ele vai sempre nos apontar o caminho melhor, né? Pedimos pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, pedimos pelos nomes e endereços na caixinha de visita médica, né? Queremos pedir
pelos irmãos que estão pela rua em situação tão delicada, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, que a luz do Divino Mestre possa abençoar cada um desses irmãos. E eu quero pedir hoje uma bênção muito especial para as crianças. Hoje temos um grupo legal de criança aqui, e a criança está no início da sua encarnação. Então pedimos muita luz, muito amparo para que eles tenham sucesso na missão deles aí na Terra, né? Então que as nossas crianças sejam abençoadas. E todos nós, né? Que estamos aí na caminhada e precisamos de força. Quero agradecer mais uma vez o nosso irmão Carlos Assis, que veio trazer a sua palavra vibrante, amorosa, de coração, com certeza. Que Deus o abençoe, que Deus possa envolver a nossa casa em muita energia bonita, para que ela possa continuar por muitos anos a sua caminhada, né? Atendendo a todos que batem a esta porta. Agradecer mais uma vez aos mentores da casa, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, ao grupo dos 100, a todos os trabalhadores que passaram pela casa e que estão aí no plano espiritual, ajudando a formar essa corrente tão bonita de amor. O nosso agradecimento a Deus que permitiu que o nosso irmão Humberto Constantino Guedes e equipe tivesse essa ideia, né? Colocasse esse projeto para frente na criação do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, 97 anos, de muito amor, de muito carinho. Então, obrigado a todos, a Deus, a Jesus, a Maria, e encerramos o nosso trabalho dessa noite, mas antes vamos ao momento do passe, né? Os médios vão se colocar ao redor aqui do salão. Vamos diminuir a luz. Nós estamos recebendo uma energia muito forte, hein, pessoal? Vamos aproveitar, né? Essa energia assim fabulosa. Então, para fazer o passe, a gente vai pensar na nossa Mãe Santíssima, né? Fortalecer nossa ligação com ela também. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Mãe Santíssima, que sempre tem se manifestado aqui espiritualmente na nossa casa, nos fortalecendo em vários trabalhos que realizamos aqui, o nosso muito obrigado. Encerramos então a nossa sessão, muita alegria no coração, pedindo a Deus que abençoe os nossos lares, a nossa comunidade, o nosso Brasil, a toda a terra, escola querida, a todo o universo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos hoje. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, com muita harmonia no nosso coração.
Pessoal, no jornalzinho de hoje vem toda a descrição dos cursos que nós temos na casa. Quanto é importante estudarmos, né? Leiam com atenção e qualquer dúvida, procure o nosso irmão Ricardo, a nossa irmã Beth, tá?